Olá, pessoal. Então, na nossa aula de Fundamentos de Economia, né, nessa parte da aula, nós pretendemos conversar com vocês uma questão que talvez é um pouco complicada, mas só no sentido da abstração do número, dos dados que são utilizados, mas que é uma conta muito simples, né? São elementos simples, né? De fazer essa conta. Talvez o complicado é só a coleta dos dados e a veracidade desses dados, né? A situação da fiel dos números que são ali apresentados. Mas então nós vamos falar agora sobre o PIB, né? E o PIB é um cálculo feito com base numa contabilidade nacional, né? Então, às vezes, você consegue fazer uma planilha aí, eu tenho R$ 1.000 de salário, eu vou gastar então aí R$ 100 com água, R$ 100 com energia, tal. Eu faço uma contabilidade aí do meu salário, né? Ou da minha casa, que junto o salário é meu e da minha mãe, que dá R$ 3.000 ao todo, enfim. Mas agora nós vamos pensar numa contabilidade do país, né? Então aí nós podemos colocar muitos zeros aí, né? Uns valores um pouco bem maiores, né? Para chegar numa conta, fechar uma conta. Então esses cálculos, né? Ah, esses cálculos aqui vai então se verificar a produção ou renda nacional, né? Então o que é o produto de uma economia? Tudo aquilo que é produzido, né? E determina, então, dentro de um período de tempo, os valores monetários, né? Quantos 1.000 litros de leite foram, então, produzidos aqui no país, né? Quantas sacas de soja? Quantas no Brasil, né? Nós estamos pensando no Brasil. Então, por isso é um número um tanto quanto alto, mas é um número possível, um número que existe e que pode ser estudado e entendido, né? Como que isso acaba impactando, talvez, na prateleira do supermercado. Então, é a macroeconomia impactando a microeconomia. E o comportamento aqui das pessoas na micro impacta a macro. Então, é dentro daquele ciclo que é naturalmente interdependente, que há uma total interferência entre eles todos, ok? O que tem por trás dessa questão desses cálculos então, é a produção, né, tudo que é produzido, a questão do próprio índice de preços, são apresentados aí, sendo aqueles que mostram a inflação de um país ou região em um dado período. Então, olha-se a produção e renda nacional, olha-se o índice de preços, olha-se a taxa de emprego, né, a condição das pessoas estarem empregadas aí, qual que é a capacidade da economia de gerar emprego e a consequente renda para a própria população. Então, como eu disse para vocês numa parte dessa aula, o nosso ministro da Economia ele foca em geração de emprego. Se o Brasil gera emprego, está tudo resolvido, porque aí tudo vai, então, funcionar na questão do consumo. Né? O empregado que tem renda, ele vai consumir coisa que foi produzida por uma empresa, essa empresa vai produzir mais e para produzir mais precisa de mais empregados. Né? Então, aí nós temos bem garantido esse processo. E aí é um problema muito sério, né? Os aposentados, por exemplo, na economia. Porque enquanto nós estamos aí na idade de produção, nós somos ótimos para a economia, nós estamos produzindo. Agora, se eu estou aposentado, além de eu não estar produzindo, eu ainda estou usufruindo de uma renda, tendo uma renda que é renda retirada do, 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 do cofre do governo, por exemplo, mesmo sabendo que essa renda é uma renda que a gente mesmo deposita para ela ser composta. Mas os economistas, os capitalistas principalmente, vão dizer, olha, mesmo que, por exemplo, no meu salário no Estado, assim, salário de uns 4 salários mínimos, né? Uns 5 salários mínimos. E aí é descontado um salário mínimo de imposto de renda, por exemplo. Só um cálculo, um pouco real, né? Então, em 5 salários mínimos, desconta um salário mínimo por imposto de renda. Quando eu me aposentar, eu não vou aposentar com um salário mínimo que foi descontado, eu vou aposentar com 5 salários mínimos, né? Então, acaba que é um saldo deficitário, um saldo que ainda está faltando, né? O meu salário que eu estou depositando todo mês não é o salário que vai ser usado para me pagar. É o salário que está sendo usado para pagar aqueles que já estão aposentados. Né? Quando eles
Quando eu me aposentar, então eu preciso que pessoas estejam trabalhando para pagar o meu salário de aposentado. Enfim, a situação um pouco nesse sentido aí. Mas pensando na questão do emprego, o emprego ele denuncia a estabilidade econômica de um determinado país, bem como a produção nacional, né, que garante essa estabilidade econômica e dá o caminho para o pleno emprego, né, uma vez que se produz, a empresa precisa de trabalhadores e dão esses empregos, né, dentro daquele ciclo. Esse pleno emprego é um conceito, né? É um conceito, é uma situação na qual todos os que querem trabalho da população estejam trabalhando. Então, é um conceito utópico, né? Mas é isso, seria, tem uma sigla, né? População Economicamente Ativa, que é o PEA, certo? Se nós temos a população economicamente ativa trabalhando, empregadas, né? Então nós temos esse pleno emprego, seria então que todo mundo trabalha dentro do país, né? E aí, assim, só dá para registrar os que trabalham com carteira assinada, os que trabalham porque passaram no concurso público, né? Não dá para a gente medir, tipo, essas pessoas aí na porta da FAI, por exemplo, que tem aí os seus hambúrguer gourmet, seus cachorro-quente, seus açaí, tudo informal, né? Tudo dentro de um contexto em que não tem um alvará, que não tem um INSS, não tem nada nesse sentido aí. Então, mas estão trabalhando todos os dias, né? Estão empregados, né? Mas não tem essa vinculação oficial nos números do governo, entendeu? Então, para o governo, são pessoas que estão ainda procurando emprego, por exemplo, né? Mas esses procurando emprego, eles têm algum vínculo com o Estado, por exemplo, lá no Cine, né? Tem lá um cadastro, por exemplo, e aí são verificados a partir de lá, né? Essa essa estatística, né? Ou essa estimativa de pessoas que estão aí no mercado de trabalho. Então, essa população economicamente ativa no Brasil é as pessoas que estão em idade ativa, que estão trabalhando ou aquelas que estão procurando emprego. Todas elas estão contadas ali para esse cálculo, ok? Então, são esses elementos aí. Daqui a pouco a gente vai, então, na próxima parte, vamos ver especificamente os itens que compõem o PIB, ok? Tudo de bom.